A História do Mundo, capítulo 3, a primeira escrita. Hieróglifos e cuneiforme. Os egípcios estavam entre os primeiros povos a usar a escrita. Por que você acha que é importante poder escrever sobre as coisas? Suponha que eu escreva uma mensagem para você em um pedaço de papel e coloque-a na mesa. Então eu saio do quarto. Se você olhar para o papel, saberá o que eu queria lhe dizer, mesmo que eu não esteja em nenhum lugar por perto. Essa é uma das razões pelas quais escrever é importante. Uma vez que os egípcios aprenderam a escrever as coisas, eles podiam enviar mensagens de uma parte do reino para outra. E se você encontrar minha mensagem no ano depois que eu a escrevi, você ainda seria capaz de ouvir minhas palavras, mesmo que eu as tenha escrito há muito tempo. Essa é a segunda razão pela qual a escrita é tão importante. Os egípcios podiam anotar os eventos importantes que aconteceram durante a vida deles e deixá-los para seus netos e bisnetos lerem. Os egípcios usavam imagens para escrever. Nós chamamos essas imagens de hieróglifos. As imagens representavam certas palavras. Os egípcios costumavam esculpir esses hieróglifos em tábuas de pedra. As tábuas de pedra duravam muito tempo, mas eram pesadas para serem carregadas, e esculpir as imagens em pedras exigia semanas de trabalho. Outro país perto do Egito teve uma ideia melhor. Eles entalharam suas imagens em tablets de barro molhado. Esse país chamava-se Suméria. A Suméria ficava no crescente fértil entre os rios Tigre e Eufrates. Esse lugar entre os rios é chamado de Mesopotâmia. A palavra Mesopotâmia significa entre dois rios. Você sabe o que a palavra hipopótamo significa? Hipo significa cavalo, hipótamos significa rio. Um hipopótamo é um cavalo do rio. Na Mesopotâmia, podemos ver a palavra pótamos novamente, só que dessa vez ela tem um final diferente. Potâmia significa rios e meso significa entre. A escrita em imagem suméria chamava-se cuneiforme. Como os sumérios viviam entre dois rios, eles tinham muito barro úmido. Em vez de esculpirem seu cuneiforme em pedra, eles moldavam esse barro em tablets quadrados. Então, enquanto o barro ainda estava molhado, eles usavam uma faca afiada ou uma vareta para fazer as marcas cuneiformes. Depois que a mensagem era esculpida no barro, os sumérios podiam apagá-la e escrever outra mensagem, se a mensagem fosse algo sem importância, como uma lista de compras, ou então queimar o barro até ficar escuro. Assim a mensagem duraria por muito tempo. Escrever em barro é mais fácil do que esculpir em pedra. Mas mesmo os tablets de argila podem ser pesados. E os tablets de argila são grossos. Se você quiser armazenar um monte deles, precisa de muito espaço. Prédios inteiros cheios de salas, mesmo para uma pequena biblioteca. Depois de vários séculos, os egípcios chegaram a uma ideia que ainda era muito melhor do que a argila. Eles aprenderam a fazer papel e tinta. O papel egípcio era feito de juncos que cresciam ao longo das margens do Nilo. Os egípcios aprenderam a amolecê-los e a amassá-los até virar polpa. Eles então espalhavam a polpa para secar, formando folhas finas. Essas folhas tornaram-se papel de junco, que os egípcios chamavam de papiro. Era muito mais fácil escrever no papel do que no barro ou na pedra. O papel também era mais fácil de transportar. Você pode dobrá-lo e colocá-lo em seu bolso ou enrolá-lo em um pergaminho. E o papel ocupava menos espaço. Quando começaram a usar papel, os egípcios acreditavam ter encontrado a melhor maneira de manter registros.
Mas o papel tem um problema. Quando fica molhado, a tinta se dissolve e o papel se desfaz. E ele também começa a desmanchar ao longo do tempo. Quanto mais antigo é o papel, mais provável é que ele desmanche e se transforme em pó. Sabemos muito sobre a história egípcia dos tempos em que os egípcios escreviam sobre pedra, porque esses escritos de pedra duraram séculos, desde os dias egípcios até agora. Sabemos muito sobre a história suméria também, porque os tablets de argila duraram por muito tempo, se forem queimados. Mas nós não sabemos muito sobre o que aconteceu no Egito depois que os egípcios começaram a escrever sobre papel, porque nos milhares de anos que se passaram, os escritos em papel dos egípcios desmancharam e desapareceram. Capítulo 4: O Império Antigo do Egito. Fazendo múmias. Depois que o rei Narmer uniu o Alto e o Baixo Egito em um país, o Egito cresceu e se tornou rico e poderoso. Nós chamamos esse período da história egípcia de Império Antigo do Egito. O Império Antigo durou quase 1000 anos, até cerca do ano 2100. Antes de continuarmos, temos de olhar para essa data um pouco mais de perto. Geralmente, as pessoas escrevem essa data com um A minúsculo ponto C maiúsculo ponto, ou A minúsculo ponto E C maiúsculos depois dela. A sigla A.C significa antes de Cristo e a sigla A.EC significa antes da Era Comum. Cerca de 1500 anos atrás, os historiadores começaram a usar o nascimento de Jesus como um modo de contar os anos. Nesse sistema, Jesus nasceu no ano 1º. As datas anteriores ao ano 1 são contadas da maior para a menor, por exemplo, 99, 98, 97 e assim por diante, e terminam no ano 1. A Era Comum começa com o nascimento de Jesus. Os anos após o nascimento de Jesus são chamados de AD maiúsculo ou EC maiúsculo. AD significa Anno Domini, ou o ano de Nosso Senhor em latim. EC significa Era Comum. Na Era Comum, as datas são contadas para a frente, por exemplo, 2006, 2007, 2008, 2009 e assim por diante. A linha do tempo a seguir mostra os anos AC ou ACEC ficando menores à medida que se aproximam do ano 1 e os anos ADEC ficando maiores à medida que se afastam dele. Durante o Império Antigo do Egito, os egípcios começaram a fazer múmias pela primeira vez. Múmias eram os corpos de pessoas mortas tratadas com especiarias e sais e envoltas em linho para que não se deteriorassem. Os egípcios acreditavam que os mortos passavam para outra vida no mundo do além, mas eles também acreditavam que os mortos só poderiam entrar no mundo do além se seus corpos fossem preservados. Isso era chamado de embalsamento. O embalsamento era um processo muito complicado. Somente sacerdotes, homens responsáveis por adorar os deuses, tinham permissão para fazer múmias, e demorava mais de 2 meses para preparar uma múmia. Imaginemos que estamos de volta ao antigo Império do Egito, na época do faraó Quéops. Quéops foi faraó por vários anos. Ele fortaleceu o exército do Egito e o manteve a salvo dos inimigos. Mas no meio da noite, chega do palácio a notícia de que Quéops está morto. Instantaneamente, os sacerdotes começam a fazer preparativos. Eles coletam todas as coisas de que precisam para transformar o corpo de Quéops em uma múmia: sal, especiarias, óleo e linho. Quéops é levado do palácio para o templo, onde os sacerdotes estão esperando por ele. Os sacerdotes levam o corpo para um lugar sagrado dentro do templo. Eles o lavam com vinho e especiarias. Então tiram todos os órgãos do corpo de Quéops, seu fígado, seu estômago, seus pulmões e seus intestinos.
Eles cobrem os órgãos com especiarias específicas para preservá-los. O coração de Kelps recebe tratamento especial. O sacerdote principal tira o coração, lava-o, envolve-o em tiras de linho e o coloca de volta no peito de Kelps. Os egípcios acreditam que Kelps precisará de seu coração na vida após a morte. Eles acham que quando Kelps chegar ao mundo do além, o deus Osíris pesará seu coração em uma balança especial. Se seu coração for bom, será leve e Kelps passará o resto da vida após a morte feliz. Mas se seu coração estiver cheio de pecado, será pesado e um monstro o comerá. Depois que terminam com o coração, os sacerdotes cobrem o corpo do faraó com sal e mais especiarias e o deixam coberto por 40 dias. Durante esse tempo, os egípcios lamentam a morte do seu rei. Quando os 40 dias se passam, os sacerdotes voltam e descobrem o corpo e os órgãos. Eles lavam os órgãos e o corpo novamente, cobrindo-os posteriormente com óleo e mais especiarias. Eles colocam o fígado, o estômago, os pulmões e os intestinos em 4 jarros especiais chamados vasos canopos. Cada frasco tem a cabeça de um deus como tampa. Esses deuses devem proteger os órgãos de Kelps. Então os sacerdotes envolvem o corpo de Kelps em tiras de linho. Eles colocam peças especiais de joias entre as tiras de linho. As joias supostamente protegem Kelps em sua jornada para o mundo do além, como mágica. Então eles fazem uma máscara de ouro que parece com Kelps e a colocam no rosto da múmia, para que os deuses reconheçam a múmia quando Kelps chegar à vida após a morte. Finalmente, o sacerdote principal realiza uma cerimônia especial. Ele toca a boca da múmia com uma ferramenta especial. Ele acredita que isso permitirá que a múmia de Kelps ouça, veja e fale no mundo do além. Finalmente, a múmia está pronta. Mas antes de Kelps ser enterrado, ele tem de ser colocado em 3 caixões. O primeiro é de ouro e tem o rosto de Kelps do lado de fora. Esse caixão de ouro é colocado dentro de um caixão de madeira para que fique protegido. Em seguida, o caixão de madeira de Kelps é levado pelas ruas em uma procissão fúnebre enorme. No caminho até a sua tumba, uma pirâmide. Dentro da pirâmide há uma câmara funerária especial. A câmara tem um grande caixão de pedra chamado sarcófago. O caixão de madeira é colocado dentro do sarcófago. A tampa de pedra do sarcófago é tão pesada que 4 homens precisam colocá-la no lugar. Agora a múmia de Kelps está segura dentro de seu caixão. Seu espírito pode então começar a jornada para o mundo do além. Antes de os egípcios deixarem a câmara funerária, eles garantem que Kelps tenha tudo de que precisa para se sentir confortável na próxima vida. Eles enchem a câmara com móveis, joias, roupas e comida para ele usar. Eles deixam brinquedos e jogos para Kelps brincar e pergaminhos para ele ler. Eles até enterram um barco de tamanho real ao lado da pirâmide para que Kelps possa navegar pelo outro mundo. Finalmente, eles deixam a câmara mortuária e fecham a porta. O corpo de Kelps permanecerá imperturbado por anos, até os ladrões de túmulos descobrirem que seu túmulo está cheio de tesouros. As pirâmides egípcias. Todos os reis e pessoas importantes enterrados no Egito tinham ouro e joias em seus túmulos. E todos no Egito sabiam que as sepulturas estavam cheias de tesouros. O que você acha que aconteceu? No início, os egípcios do Antigo Império cavavam salas subterrâneas no deserto para enterrar suas múmias. Mas os ladrões sabiam que as múmias tinham joias e tesouros enterrados com elas. Ladrões de sepulturas frequentemente invadiam essas salas subterrâneas e roubavam todo o ouro.
Então os egípcios começaram a construir túmulos de pedra com enormes blocos de pedra com um buraco ou poço cavado no meio. A múmia e todas as suas roupas, móveis e joias eram baixados para a sala do tesouro. Então o buraco era preenchido com pedras para impedir que qualquer outra pessoa entrasse. Esses túmulos eram chamados de túmulos mastaba. Mas nem os túmulos mastaba eram bons o suficiente para os faraós. Os faraós foram enterrados nos maiores túmulos de todos, as pirâmides. As pirâmides eram fortalezas gigantes para manter os faraós e seus tesouros a salvo. E as pirâmides eram importantes por outro motivo. Elas apontavam para o céu. Os egípcios acreditavam que o faraó era um deus e que ele acordaria e se juntaria aos outros deuses e depois de sua morte. Eles acreditavam que o faraó morto subiria ao céu usando os lados das pirâmides como degraus. Kelps passou mais de 20 anos construindo sua pirâmide antes de morrer. Ele sabia que seria enterrado nessa pirâmide quando morresse e queria que sua pirâmide fosse a maior de todas. Sua pirâmide ainda está no deserto, perto de Gizé, que hoje se chama Cairo, Egito. É chamada de a Grande Pirâmide porque é a maior de todas as 35 pirâmides que os egípcios construíram para seus faraós. A Grande Pirâmide foi construída por volta de 2550 a.C. Foi o edifício mais alto do mundo por quase 4.000 anos. Foi construída com mais de 2 milhões de blocos de pedra e cada bloco pesa quase 3 toneladas. Isso é tão pesado quanto um elefante. E os egípcios não tinham guindastes, escavadeiras ou tratores. Em vez disso, eles cortavam os blocos de pedras à mão, com ferramentas de cobre e pedra. Então eles construíram rampas de pedras e terra até os lados das pirâmides e arrastaram os blocos de pedra até as rampas com cordas. Centenas de homens se juntaram para mover as pedras maiores. Milhares de egípcios trabalharam na Grande Pirâmide ano após ano. Finalmente a pirâmide estava terminada. Então os egípcios puxaram as rampas e as cobriram com pedras de calcário branco. Os arqueólogos acham que a pedra pontiaguda no topo da Grande Pirâmide tinha até uma ponta duradoura. A pedra branca e o topo duradouro já desapareceram, mas quando a pirâmide ou a Grande Pirâmide foi construída, ela brilhava ao sol. Dentro da Grande Pirâmide havia uma câmara funerária apenas para Kelps, mas também havia câmaras vazias e salas inacabadas, além de passagens que levavam a becos sem saída. Kelps esperava que qualquer ladrão que invadisse a pirâmide se perdesse no labirinto de salas antes que pudesse encontrar o tesouro. E depois que a pirâmide estava pronta, os trabalhadores fecharam a porta para o lado de fora. Eles deslizaram enormes blocos de pedra pela passagem para bloquear o caminho até a pirâmide, e então saíram por uma pequena passagem de fuga que havia sido cavada no chão e terminava no deserto do lado de fora. A Grande Pirâmide até tem seu próprio cão de guarda. Perto da Grande Pirâmide, os egípcios construíram um misterioso monumento em forma de esfinge, um animal imaginário com a cabeça de um homem e o corpo de um leão. Nós agora chamamos esse gigante de calcário de a Grande Esfinge. A Grande Esfinge é tão alta quanto 11 homens de pé sobre os ombros uns dos outros, e é quase tão comprida quanto um campo de futebol. A esfinge foi feita de calcário, um tipo de pedra que é facilmente lascada e quebrada. A areia do deserto continua a enterrá-la e a desgastá-la. Seu nariz está quebrado, mas apesar de ter quase 5.000 anos, ainda pode-se ver que a esfinge tem o rosto de um homem. Muitas pessoas acreditam que a esfinge foi construída para proteger as pirâmides. Mas os ladrões encontraram a câmara funerária de Kelps. Eles passaram pela esfinge e pelo labirinto de passagens dentro da Grande Pirâmide
e roubaram o tesouro de Quéops e sua múmia. Quando os arqueólogos entraram na pirâmide, Quéops e seu ouro já tinham desaparecido para sempre.